A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata, Maranata. Paz do Senhor, minhas irmãs, vocês que se interessam por esse assunto de usos, de costumes e sã doutrina, eis-me aqui mais uma vez fazendo um vídeo sobre isso, mais um vídeo sobre isso. E esse vídeo eu gostaria de responder especialmente a um comentário, a mais de um, na verdade, né, que fizeram nos meus vídeos anteriores, em que eu estou falando sobre sã doutrina, adornos, tá certo? E algumas irmãs deixaram comentários lá dizendo a seguinte coisa, que essa questão de usos, de costumes, que essa doutrina, né, a sã doutrina, é para todas as mulheres, que isso está na Bíblia e é para todas as mulheres. Inclusive, elas dizem que é pecado usar todas essas coisas de maquiagem, usar um brinco, uma pulseira, uma calça, um esmalte, certo? Então elas dizem que isso é pecado para todas as mulheres, e que Deus quer libertar todas as mulheres, tá? Que isso é pecado para todas as mulheres. Gente, essa não é a minha posição e eu vou explicar para vocês por quê. Que eu não acredito que Deus chama todas as mulheres dessa maneira. Eu vou explicar para vocês por que eu acho que esse é um chamado de Deus somente para algumas pessoas, tá? Não para todas. Vou explicar para vocês. Primeira coisa que eu vou dizer. Eu estava conversando com uma irmã no WhatsApp e essa irmã estava me falando que ela é de uma igreja presbiteriana. Na igreja presbiteriana, elas usam calça, as mulheres de lá usam calça, usam brincos, usam maquiagem, elas não têm essa restrição com relação a essas coisas não, tá bom? E essa irmã estava me contando que o Senhor levou ela para lá. Ela não sabe se é para ela servir de exemplo, ela não sabe o que é que Deus quer fazer com ela lá, palavras dela, isso que ela me disse. Mas ela disse que ela foi para lá, Deus a levou para lá, e lá, como ela, tem algumas outras irmãs, talvez meia dúzia de irmãs, que são assim, não usam nada, nenhum apetrecho, nada em cima de si, mas estão lá na igreja presbiteriana, entenderam? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Que o modo dessas irmãs andarem não foi resultado da igreja onde elas estavam. Porque elas andam como mulheres da doutrina, mas estão dentro da igreja presbiteriana, onde é permitido usar todas essas coisas. Então é independente do lugar onde você está. Por isso que eu acho que esse chamado é o chamado mais profundo, gente. Olha, preste atenção. Para mim, uma mulher liberta de vaidades, ou seja, uma mulher liberta dessa necessidade de enfeites, de adornos, de pinturas. Uma mulher liberta de todas essas coisas, gente, não é o resultado de uma imposição de doutrina humana de um ministério ou de uma igreja, entendeu? Para mim, isso é uma forma de viver que é resultado de um chamado, de uma transformação e do convencimento, de um convencimento profundo do Espírito Santo. É resultado do trabalhar do Espírito Santo na pessoa, de acordo com o chamado dela. Porque é o Espírito Santo que nos convence, gente. Então, primeira coisa, eu acredito nisso, que isso é algo muito particular com Deus, que Deus tem um modo de chamar cada pessoa, e ele tem um lugar para cada pessoa. Veja bem, tem uma frase que essa irmã me disse que eu não esqueci. Ela disse, não fui eu que me libertou, irmã Ângela. Não fui eu que resolvi usar assim, foi o Senhor que trabalhou em mim assim, e eu não tenho necessidade de mais nada dessas coisas. Entenderam? E é interessante o que ela falou, porque ela disse, não fui eu quem me libertou. Gente, a gente não tem poder de se libertar, ninguém se liberta. Eu não me libertei, você não se libertou. Foi Jesus quem nos libertou, só ele tem esse poder. Então, Jesus me libertou
E ele me ensinou um modo de servir a ele antes de eu ir à igreja. É por isso que às vezes eu enfatizo o meu chamado. Quando eu digo assim, olha, não foi ninguém que me convenceu vindo pregar para mim do evangelho. Foi o próprio Jesus que apareceu para mim e falou para mim do evangelho. A forma que ele falou é a forma que eu sigo. Por que eu digo isso? Para as pessoas entenderem que eu não aprendi essa forma de andar com nenhum homem, com nenhum pastor, em nenhuma igreja. Antes de eu ir para a igreja, antes de eu saber o que era ser crente, antes de tudo isso, Jesus apareceu na cozinha da minha casa e me chamou. E ao ter o encontro com Jesus, né, ao ver a simplicidade dele, a pureza dele e todo aquele amor, tudo aquilo nos constrange. E automaticamente a gente quer largar tudo para servir a Jesus. É um amor tão grande que nos constrange que a gente não quer que nada fique entre nós e o Senhor. Então eu, Ângela Gabriel, tive esse sentimento. Logo após isso, né? Eu peguei tudo que eu tinha de maquiagem, de adorno, joguei no lixo. Minhas calças, tudo, joguei no lixo, gente. Antes de eu ir para a igreja, não foi uma doutrina que foi ensinada para mim na igreja. Não foi. Foi o Espírito Santo quem me convenceu que eu deveria andar daquela maneira. Vocês estão entendendo? Então, eu acredito sim que esse modo de nós cremos é um resultado do trabalhar de Deus em nós, segundo o nosso chamado. Segundo o nosso chamado. Veja bem, vocês já observaram que essa forma de andar, que forma, irmã Ângela, essa forma das mulheres andarem com a saia lá embaixo, com as blusas mais vestidas, com o cabelo comprido, essa forma de andar, eu não vou chamar de sã doutrina, gente, que tem mulheres, elas se depilam, usam perfume, tudo normal, mas usam saia comprida, blusa com manga comprida, cabelo comprido, deixa crescer. Tem mulheres, gente, que andam assim, mas não são completamente da sã doutrina, tá? Mas elas andam assim. Então, a gente observa essas mulheres que andam assim, a gente observa mais, tem mais delas em que denominações? Vocês podem me dizer? Quais são as denominações aqui do Brasil onde a gente observa mais mulheres que andam dessa maneira, mais bem vestidas? Aonde são essas? Quais são essas denominações? Quais são essas igrejas? Você sabe me dizer? Congregação Cristã do Brasil, eu vou falar as mais tradicionais, tá bom? As principais para não ter que falar um bocado. Eu sei que tem mais, mas eu vou falar das mais tradicionais, as que chegaram primeiro aqui no Brasil. Porque a primeira que chegou aqui no Brasil foi a Congregação Cristã do Brasil, a CCB. Chegou primeiro aqui. Congregação Cristã no Brasil, tá bom, gente? As irmãs aqui da CCB não gostam que eu fale do Brasil, mas elas sempre me corrigem. Irmã, é Congregação Cristã no Brasil. Então, irmã, estou falando correto, tá? Congregação Cristã no Brasil. Então, quem chegou aqui primeiro no Brasil foi a Congregação Cristã no Brasil, a CCB, certo? Depois chegaram os representantes, né, os fundadores da Assembleia de Deus. Esses dois, gente, eles vieram já com as doutrinas, né, com os ensinamentos do pentecostalismo ensinados aonde? Lá, trazidos lá daquele avivamento da Rua Azusa, aquele que começou lá em 1905, né, com o William Seymour. Então, essas igrejas mais tradicionais, que foram as portadoras mesmo desse pentecostalismo tradicional que nós conhecemos, é dessas igrejas que são a maioria dessas irmãs conservadoras. Gente, de novo, eu sei que existem igrejas pequenas, né, que derivaram dessas igrejas grandes, a mesma doutrina e tal, mas as que chegaram primeiro aqui, as tradicionais, são a Congregação Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus, ok? Então, essas que vieram trazendo o pentecostalismo. E uma característica marcante, gente, do pentecostalismo desde lá, né, a Rua Azusa, é um ascetismo que rejeita os valores do mundo e defende a plenitude da vida moral e espiritual, certo? Daí a vestimenta comprida, o esconder a carne, né? E todas essas coisas. Então, uma característica do pentecostalismo clássico, tá?
é o rigor quanto essa questão dos usos e costumes, ok? Tanto é que quando a gente vai estudar o pentecostalismo, a gente estuda a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, e quando você estuda isso, você percebe que já na segunda onda do pentecostalismo é marcado por uma menor, vamos dizer assim, né, uma menor formalidade nessa questão dos usos e costumes, tá certo? Já na terceira onda do pentecostalismo, que começa com a igreja do Edir Macedo, né, a Igreja Universal, ela inicia a terceira onda do pentecostalismo, mas já nessa igreja a gente observa que eles já rejeitam, né, o tradicionalismo nos usos e costumes, esses costumes dos pentecostais mais austeros, tá? E são totalmente liberais. Essas igrejas que são neopentecostais, da terceira onda do pentecostalismo, elas são já totalmente liberais, não observam nada dessa questão de usos e costumes, entenderam? Então, assim, nós observamos que essas igrejas, irmãos, todas estão cheias de crente, estão cheias de mulheres cristãs. E aí a gente vai falar agora das igrejas que não são pentecostais. Porque, veja bem, como eu falei, uma marca dessas mulheres que prezam mais por estar mais vestidas, né, pela questão dos usos e costumes, essas mulheres a gente já vê que elas estão mais nas igrejas pentecostais tradicionais, não nas igrejas pentecostais, porque pentecostais, gente, são os continuistas, os que creem na manifestação dos dons do Espírito Santo, certo? Então tem igrejas que são pentecostais, neopentecostais, né? Que creem nas manifestações do Espírito Santo, porém, elas não guardam os usos e costumes, são completamente liberais, tá certo? Porém, não esqueça, eu quero deixar isso aqui bem enfatizado, que as mulheres que guardam, né, a doutrina, essa doutrina que rejeita os valores do mundo e defende a plenitude da vida moral, essas mulheres, elas estão dentro mais dessas igrejas pentecostais tradicionais, tá? De um pentecostalismo clássico, como a Assembleia de Deus, né? Algumas Assembleias de Deus, que algumas já estão liberais também, né? Então, algumas Assembleias de Deus e a Congregação Cristã do Brasil, certo? Porém, nós temos outras igrejas que foram abertas no Brasil, tá? Nós temos a Igreja Quadrangular, nós temos a Igreja Presbiteriana e outras igrejas mais, onde as irmãs, as mulheres dessas igrejas, não guardam essa questão, gente, de uso e costume. E aí eu quero dizer algo para vocês. Do mesmo modo que o Senhor, quando falou comigo, ele me apontou, porque foi Deus que me direcionou para uma igreja. Ele apontou para mim uma Assembleia de Deus e disse, vai para lá. Era uma igrejinha perto da minha casa. Passei muitos anos lá. Do jeito que o Senhor me apontou e me direcionou para lá, foi Deus que me colocou naquela igreja, gente. Do mesmo modo, vocês acham que foi quem que colocou as mulheres da igreja presbiteriana na igreja presbiteriana? Será que não foi Deus? Será que Deus só fala com as mulheres das igrejas pentecostais? Do pentecostalismo clássico e conservador? Hein? Será? Eu acho, irmãos, que Deus é o Deus de todas as igrejas. Por isso que eu digo que o chamado que o Senhor tem para mim não é o mesmo chamado que tem para outras irmãs. Porque, veja bem, quando a irmã fala assim, olha, os adornos é pecado, quem ousa vai para o inferno, isso é para todas as mulheres. Quando a irmã diz assim, ela está condenando ao inferno não só todas as mulheres, por exemplo, da igreja presbiteriana, né? Mas como todas as mulheres das outras gerações das igrejas presbiterianas. Ela está dizendo que todo louvor, toda adoração, todo serviço que as irmãs das igrejas presbiterianas, das igrejas batistas, né? Enfim, qualquer igreja que não guarda esses costumes,
Ela está dizendo que todas essas irmãs, as que já partiram das outras gerações, gente, muitas irmãs, estão todas no inferno. Entenderam? É algo muito pesado de se dizer. E eu não creio nisso. Eu creio que Deus, assim como Deus me chamou com um propósito para estar em uma igreja, Deus chamou outra irmã com outro propósito para estar em outra igreja. Eu acredito que, de acordo com o meu chamado, né, Deus não quer que eu faça certas coisas, Deus não quer que eu use certas coisas, tá? Mas de acordo com o meu chamado, Já para outras irmãs, Deus chama e coloca, por exemplo, dentro da igreja batista, onde ela pode usar calça, onde ela pode usar brinco, onde ela pode usar todo tipo de adorno, e Deus não chama a atenção dela. Por quê? Alguém pode me dizer aí? Por quê? Porque eu não posso dizer, irmãs, que todas as irmãs de todas as gerações da igreja batista que usaram brinco, que usaram calça, estão no inferno. Deus fala comigo para abandonar essas coisas. Mas com muitas irmãs, Deus não fala. Ele deixa elas passarem por essa vida sendo cristãs, mas fazendo uso dessas coisas. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Pronto. Eu vejo alguns vídeos da irmã, eu acho que é Tânia o nome dela, né? Que até, não sei se ela é juíza. Gente, é porque faz muito tempo que eu não vejo os vídeos dela. Mas tem uma irmã aqui, né, na plataforma, que tem vídeos dela, e ela tem pregações maravilhosas, experiências maravilhosas para contar que ela teve com o Senhor. E eu vejo ela de brinco, e eu vejo ela de cordão, e eu vejo ela de relógio, de pulseira, enfim, todo tipo de adorno a mulher usa. Mas está lá pregando a palavra de Deus. E o Senhor permite que ela continue daquela forma. Por quê? Não sei. Mas é alguém já de uma idade, né? É uma mulher madura, não é mais uma jovem, é uma mulher madura. E eu não acredito, gente, que alguém que tem uma intimidade de Deus como ela tem, está ouvindo a ordem de Deus para ela abandonar todas aquelas coisas e ela está sendo desobediente, simplesmente ela não quer fazer. Será? Será? Aí eu pergunto para vocês, será que esse chamado que nós temos, gente, eu tenho, por exemplo, entendeu? Eu tenho consciência disso, que eu tenho. Desde que o Senhor se apresentou para mim, ficou muito claro na minha mente que eu tinha que abandonar todas aquelas coisas. E eu tinha muita coisa, minhas irmãs. Eu tinha muita coisa, sabe? E ficou muito claro para mim que eu deveria me desfazer de tudo aquilo e não andar mais daquela maneira. O Senhor colocou isso no meu coração. Como ele fez comigo, ele não pode fazer com todas as mulheres? Pode. E por que ele não fez? Entendem? Olha, eu estava me lembrando hoje de uma roupa que eu mandei fazer no último Natal, antes do Senhor falar comigo, de eu ter esse encontro com o Senhor Jesus. Essa roupa, gente, eu pedi para a minha cunhada fazer. E ela trabalhava com crochê. Eu pedi para ela fazer um bustiêzinho preto. Era um bustiê mesmo, um sutiã, gente. Uma blusinha de crochê no formato de sutiã, com 2 alcinhas, formato aqui dos seios, né? Aqui embaixo justinho. E uma saia bem justinha de crochê, preta. Essa saia, ela era fechada até a altura, a metade da coxa. Da metade da coxa para baixo, ela tinha uns pontos mais abertos, mostrando todas as minhas pernas. Para vocês terem uma ideia de como eu era. Entendeu? De todas essas coisas, o Senhor me transformou. Irmãos, olha, minhas irmãs, a palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não sei por que Deus chama uns de uma maneira e outras, vamos falar de mulheres? Eu não sei por que Deus chama algumas mulheres de uma maneira e outras de outras maneiras, mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui é que eu respeito. Eu respeito. Entenderam? Porque eu vejo que é o trabalhar do Senhor na vida daquelas mulheres e eu não questiono. Eu não sei se essas pessoas que estão aí a vida inteira, pessoas como a
a pastora, acho que ela é pastora, né? Não sei. Se você sabe, me coloca aqui nos comentários, tá bom? Eu não estou lembrada agora. Eu não sei se a pastora Tânia está ali há tanto tempo pregando, contando os testemunhos dela, edificando a fé dos irmãos, e no fim das contas ela vai para o inferno porque ela usa uma pulseira, porque ela usa um brinco, eu não sei. Mas eu não vou dizer isso, e mais ainda, eu espero que não. Eu espero que ela esteja dentro da forma como o Senhor chamou ela, e aí eu não posso me meter. Porque esse versículo de 1 Coríntios 7, né? 7,35, se não me engano, né? Que eu li naquele vídeo passado, diz assim: cada um fique no estado em que foi chamado. Foi o versículo que o Senhor me deu. Para eu parar de querer colocar coisas em cima de mim, para eu não pensar, aliás, que eu não estava colocando, mas talvez eu já estivesse pensando, enfim. Mas foi esse versículo que o Senhor me deu quando ele me falou que eu me lembrasse da forma como ele me chamou e que eu continuasse na vocação em que eu fui chamada, né? Ou eu continuasse no estado em que eu fui chamada. Então, assim, eu não sei se a irmã Tânia continua pregando daquela forma, porque aquele é o estado em que ela foi chamada. Você já parou para pensar nisso, minha irmã? Já parou? Você, minha querida irmã, que diz assim: não, irmã Ângela, não tem esse negócio não, a sã doutrina é para todo mundo, todas as mulheres de todas as igrejas, e é pecado usar adorno, e quem usar vai para o inferno. Então você está condenando todas as irmãs das outras igrejas ao inferno. Porém, a gente tem que lembrar, queridas, que a palavra do Senhor diz assim, ó, não julgue o servo alheio. Por que fala alheio? Porque o servo não é meu. O servo é de Deus. Entendeu? O servo é de Deus, não é meu. Eu não posso julgar o servo de Deus. A pastora Tânia é serva de Deus. Ela prega a palavra de Deus. Ela fala de Jesus, fala de Deus. Ela não fala de mim. Eu não sou serva dela. Não fui eu que libertei ela. Eu não tenho poder para libertar ninguém. Muito menos para dizer como as pessoas devem andar. Mas foi Jesus que libertou ela. E Jesus está permitindo que ela sirva a ele até hoje daquela maneira. Entenderam? Agora, deixa eu falar uma coisa interessante para vocês aqui. Tem duas coisas que eu queria falar. Eu vou até anotar aqui para eu não esquecer. Tá? Tem gente que serve a Deus, gente. Dessa maneira, tem mulheres que estão na sã doutrina por imposição. E aí é muito difícil servir ao Senhor assim, gente, porque tudo que elas fazem é porque foi obrigado, é pela doutrina da igreja. E eu estou dizendo aqui para você que só consegue servir a Deus sem nenhum adorno, sem nenhum apetrecho, sem esmalte, sem brinco, sem cordão, só consegue abandonar essas coisas do mundo quem já foi trabalhada pelo Espírito Santo. É um chamado sobrenatural. Vou repetir, uma mulher liberta, gente, de vaidade dessas coisas, tá? É uma mulher que não sente mais no seu interior a necessidade desses enfeites, dessas coisas. É alguém que foi liberta pelo Espírito Santo, que passou pelo novo nascimento, que recebeu esse chamado de Deus de ser assim. Entendeu? Porque quem não recebeu e está dentro de uma igreja tentando servir ao Senhor assim, sem ter esse chamado, sofre muito. Tem mulheres que querem ser da sã doutrina, mas não receberam esse chamado. Você sabia disso? Elas fazem da tripa coração para não usar nada dessas coisas, para não cortar cabelo, porque alguém convenceu elas, convenceu assim a ferro e fogo. Não foi o Espírito Santo, mas foi alguém que convenceu elas que elas têm que dar daquela maneira, senão elas vão para o inferno. Então, para começo de conversa, elas fazem isso. Se livraram das vaidades com medo de ir para o inferno. Não vem de dentro o chamado. Não foi o Espírito Santo que chamou. Elas estão ali à força. E isso dói, gente. Não, é muito difícil servir Deus assim. Mas elas estão ali dessa maneira, porque foram convencidas. Algumas não têm esse chamado. E deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã. Se você não tem esse chamado, você tome cuidado.
Porque talvez o Senhor tenha te chamado para outro lugar, para viver de outra forma. Pergunte ao Senhor, porque é muito triste, é muito sofrido, é sofrido. Uma mulher que é vaidosa, gente, que é vaidosa, e ela não consegue viver sem uma maquiagem, sem uma basezinha, sem um brinquinho, nem que seja um ponto de luz aqui, ou então uma pulseirinha, um anelzinho. E irmã, deixa eu te falar uma coisa, se o Senhor não te chamou ainda, se você não sentiu esse chamado de abandonar essas coisas, se Deus não te libertou verdadeiramente de dentro, fazer as coisas à força, forçado, por obrigação, você não vai durar muito nisso, sabe? E o pior ainda, é uma coisa que você faz com sacrifício. E coisas que são muito sacrificosas, que fazem a gente sofrer, às vezes nem Deus aceita. Sabia disso? Porque o Senhor, ele preza mais pela obediência do que pelo sacrifício. Então eu te pergunto, qual é o teu chamado? Em que estado o Senhor te chamou? Procura saber isso também. Entendeu? Procura saber isso também. Não adianta você fazer das tripas coração para andar de uma forma que os outros querem que você ande, se você não tem aquele chamado. Ou se Deus não te chamou para isso. Né? Então, assim, tem muitas irmãs, gente, que estão assim, fazendo tudo isso à força. E às vezes são essas aí que não estão fazendo por prazer, nem porque foram chamadas, mas estão fazendo à força, porque foram convencidas. Às vezes são essas aí que ficam condenando os outros. Porque elas pensam que elas estão trabalhando pela salvação delas, quando isso não é verdade. Cuidado! Não é deixar de usar adornos, não é doutrina de uso e costume que leva você para o céu, não. Mais uma vez eu vou repetir, gente. Perdoe por eu ser repetitiva, mas o que leva é Jesus. Tá? Elas acham que essas obras delas vão levá-las para o céu, quando não vai. Você está se sacrificando à força, minha filha. À toa. Está se sacrificando à toa. Sabe por quê? Porque no livro de Efésios diz assim, ó, a salvação não vem de vós, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Então, obra não salva ninguém, tá bom? Só consegue, gente, seguir esse chamado de abstinência das coisas mundanas, se abster das coisas do mundo, se abster dessas coisas, se você tiver um chamado verdadeiro de Deus para isso. Volto a dizer para você, o Senhor poderia ter me chamado para uma igreja batista, não podia? Podia. Podia. Deus podia ter me deixado com os meus brincos, minhas pulseiras, meus anéis, sabe? Minhas calças, e ter me colocado numa igreja batista, lá eu continuaria usando tudo isso, e tudo bem, mas não. O Senhor, a mim especialmente, arrancou tudo de mim e me botou dentro de uma Assembleia de Deus, e eu já cheguei lá sem nada. Ninguém lá me ensinou nada. Então esse chamado, a meu ver, na minha visão, é um chamado de Deus para as mulheres pentecostais. É um chamado de Deus, em particular com essas mulheres. E não importa a igreja onde elas estejam, que nem a minha amiga que estava falando comigo, diz assim, que me disse assim, irmã, eu sou uma cristã pentecostal, liberta de todas as vaidades, me congregando dentro de uma igreja presbiteriana, onde eu vejo todas as irmãs usando calça, usando adorno, usando maquiagem, usando tudo que você possa imaginar, esmalte, tudo lá elas usam. Mas eu não julgo as minhas irmãs. Eu as amo. Isso que ela disse. Entendeu? Então, assim, gente, eu não posso dizer para você que eu entendo tudo, mas eu acho que no máximo a gente devia parar para pensar assim, se você acha que o uso e costume é para todas as mulheres, de todas as igrejas, de todas as denominações, né? E se as mulheres não abandonarem isso, elas vão para o inferno, você tem que pensar pelo menos que Deus tem um tempo na vida de cada um. E Deus trabalha como Ele quer na vida de cada um. Mas fato é que muitas mulheres dessas igrejas liberais, elas vão chegar até o dia de partir dessa terra, com os seus brincos nas orelhas, com a sua maquiagem, com o seu esmalte nas unhas, com seus cordões, com as suas calças. Vão chegar o dia de partir desse jeito. Porque muitas vivem ali dentro, servem a Deus ali dentro dessa maneira, e Deus não as incomoda. E eu tô dizendo isso, sabe por quê? Eu sei, gente, que vai vir irmãs aqui e vai dizer assim. Vai vir irmãs aqui e dizer assim, irmã Ângela, Deus incomoda elas sim. Elas é que são desobedientes, não querem ouvir. Elas é que continuam no pecado. Gente, se eu falar para você que não
Não é assim, não. Conheço irmãs de denominações liberais, gente, liberal com relação a adornos, tá? Liberal com relação a essas vaidades. Então, conheço irmãs de denominações assim, que nunca receberam uma repreensão de Deus. Me explica isso agora. Tem irmãs de denominações liberais que nunca receberam repreensões de Deus para mudar. E elas estão lá adorando a Deus, buscando a Deus, louvando a Deus, lendo a palavra, se consagrando, orando, jejuando, fazendo tudo que você faz. Mas com as suas maquiagens, com os seus adornos, com as suas calças, e Deus não as repreendeu. Aí eu te pergunto, por quê? Aí eu digo para você, tem questões que são profundas, né? E a gente não pode saber de tudo. Eu não sei de tudo. Eu não consigo te responder tudo. Mas eu fico pensando, Senhor, será que tu faz isso? Será que tu chama uma mulher para uma igreja batista e deixa ela com seus adornos, com seus pendentes, com as suas calças, deixa ela te servir lá por 30 anos, para depois ela partir para depois tu chamar, né, tu requerer a alma dela, e ela partir dessa terra, e depois de ter te servido por todos esses anos, ela ir para o inferno? Tu faz isso, Senhor? Não sei responder para você, porque Deus nunca respondeu para mim. Sabe o que eu acho, irmãs? Que Deus não me responde porque tem coisas em que eu não devo me meter. Porque senão eu teria que entrar lá num vídeo da pastora Tânia e dizer assim, irmã, abandone seus brincos, senão você vai para o inferno. Entendeu? Só que eu não vou me meter aonde o carpinteiro de Nazaré está trabalhando. Porque quem chamou aquele servo foi ele. Eu estou falando tudo isso aqui, minhas irmãs, para vocês entenderem. Por que é que eu não acho que esse chamado é para todos? Porque pessoas como a nossa amada pastora Tânia, eu acho, né, que não tem esse chamado. Por isso, porque eu vejo irmãs assim, abençoadas, que não tem esse chamado. Por exemplo, outra, a pastora Sandra, que eu amo de paixão. Amo ouvir as pregações da pastora Sandra. Os testemunhos dela me edificam muito. As pregações dela me edificam muito. E ela se apresenta muitas vezes no púlpito. Já vi ela usando um brinquinho, já vi ela com uma pulseira. Entendeu? Então, assim, como é que eu vou me meter no chamado do outro? Mas eu não consigo, gente, pensar isso. Que todas essas irmãs minhas vão para o inferno. Mulheres amadas por Deus, mulheres que já testemunharam que Deus trabalhou profundamente na vida delas. Eu não posso dizer que as minhas irmãs vão para o inferno, e nem quero que elas vão. Eu quero que Deus leve elas para o céu, sim, com certeza. Se Deus permite que elas usem aquilo, que ela use um adornozinho, amém, que ela use. Eu não acho que eu sou mais do que elas, porque Deus não me permite que eu use. Vocês lembram que na palavra de Deus tem uma parábola dos trabalhadores, né? E diz assim, que o dono da vinha, né? Acho que é a vinha, chamou um trabalhador de manhã para trabalhar na sua vinha. O trabalhador foi trabalhar lá, passou o dia trabalhando. Aí o dono chamou depois outro para trabalhar, chamou ao meio-dia. Aí ele foi trabalhar também, passou a tarde trabalhando. Depois, já no fim do dia, chamou outro para trabalhar. Vamos dizer assim, às 5 horas da tarde. Aí esse homem foi trabalhar. 3 homens trabalhando na vinha. Um começou de manhã, o outro começou meio-dia, o outro começou 5 horas da tarde. Quando chegou na hora do pagamento, quando chegou no fim do dia, que era a hora do dono da vinha pagar aqueles 3 trabalhadores, ele deu o mesmo valor para os 3. O que começou a trabalhar de manhã ficou reclamando. Ei, peraí, eu trabalhei mais do que esses 2. Trabalhei o dia todinho. E esse daqui começou meio-dia, e esse daqui começou a trabalhar só 5 horas da tarde. E tu deu para eles o mesmo valor que tu me deu, eu trabalhei mais, eu quero mais. E aí o que foi que o dono da vinha respondeu? Olha, eu paguei a ti
o valor justo pelo teu dia de trabalho. O valor do dia de trabalho é esse. Agora, se eu quero dar o mesmo valor que eu te dei para esses dois aqui, o problema é meu, porque o dinheiro é meu. Quem resolve quanto é que eu vou pagar sou eu. Se eu quero ser bom com eles, mesmo que eles tenham trabalhado menos, eu quero pagar mais do que o valor do trabalho deles, do que valeu, né? Do que merece o trabalho deles. Isso é comigo, não é contigo. Eu não estou te fazendo injustiça, eu estou te pagando o que é justo. Tu trabalhou de manhã até 5 horas da tarde, tá aqui teu pagamento, uma diária, toma. Agora esses dois vão receber o mesmo que você, porque eu sou bom. Porque eu quero dar para eles a mesma coisa que eu te dei. Vocês estão entendendo a diversidade do reino de Deus? Tem irmãs que não suportam isso. Essa parábola, irmãos, é verídica na nossa vida. Tem irmãs que pensam assim, eu faço um esforço de guardar essa doutrina, são aquelas que eu falei que algumas não têm o chamado. Aí elas pensam assim, olha a ilusão. Eu faço o maior esforço, eu me espremo aqui, porque eu morro de desejo de usar um brinco, e eu me espremo para não usar, e eu não uso. Para agradar a Deus e para ganhar o reino de Deus. E aí essa irmã vai ser salva. Mas ela não se conforma que a pastora Tânia, por exemplo, que está usando um brinquinho, um anelzinho, um cordãozinho, uma maquiagem, ela não suporta que Deus leve a pastora Tânia para o céu. Ela fica dizendo, pensando assim, não, é injusto. Como é que Deus vai me colocar no mesmo céu? Depois de todo o esforço que eu fiz, como é que Deus vai me colocar no mesmo céu com uma mulher que não guardou a sã doutrina? Mas, gente, isso não cabe a nós. Salvação cabe a Deus. É o que a parábola quis nos ensinar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Estão entendendo? Em Romanos, o Senhor diz assim, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E vocês não têm nada a ver com isso. É Deus quem julga. É Deus que escolhe como é que Ele chama. É Deus que te coloca na tua vocação. É Deus que decide como é que você vai trabalhar. Aonde você vai trabalhar. O seu chamado é o seu chamado. O do outro é o do outro. Não se mete no chamado do outro. Não ficou para nós, irmão, julgar. E a gente quebra muita cabeça com as irmãs da sã doutrina por causa disso. É por isso que eu digo para você, fica no teu chamado, fica no estado que o Senhor te chamou, obedece somente. Mas deixa o outro com o chamado dele. E a maioria das irmãs não concorda com essa minha visão de que esse chamado para seguir sã doutrina, esse chamado para se abster, abandonar as coisas terrenas, os adornos, né? As vaidades, os enfeites, a tintura de cabelo. Gente, é tudo. Estou sendo repetitivo para você entender que é tudo. É tintura de cabelo, é brinco, é esmalte, é tudo. Tem gente que Deus escolhe e para esse chamado de abandonar tudo, Ele não permite que você use nada. Para mim é isso. É nada. É nada. E às vezes, confesso para você, às vezes eu sou teimosa. Quer uma prova disso? Vou te mostrar. Mais uma prova. Acho lindo. Olha. Cozinha, rosa bebê. Sabe quantos anos eu tenho isso aqui? Um dia que eu fui no mercantil fazer as compras e vi esse esmalte lá, gente, eu amo rosa. Tá vendo, né, minha parede rosa? Eu amo rosa. Então eu vi o esmalte rosa e comprei. Comprei mais porque eu gostei da cor. Eu não sei o que se passou pela minha cabeça quando eu comprei esse esmalte, confesso pra você. Mas eu nunca usei, tá aqui, do mesmo jeito que eu comprei, nunca usei. Algum tempo atrás eu comprei um ou outro, mas quando eu botava, chegava no fim do dia, passava como é o nome, né? Aquele produtozinho que tira. Pois é, colocava, mas chegava no fim da tarde e já estava tirando. Não conseguia passar muito tempo com aquilo, não. Então, assim, gente, tem pessoas que Deus chamou para isso, para não usar nada. Não usar nada. Nem um brinquinho, nem um cordãozinho,
nem pintar o cabelo, nada. Mas isso, gente, é um chamado especial de Deus. Eu vejo assim. Eu vejo assim. Porque você vê mais mulheres crentes assim nas igrejas pentecostais. É verdade. Você não vê nas outras igrejas. Eles terem esse ensinamento, você não vê. Entendeu? Então, gente, deixa eu terminar aqui esse vídeo para não ficar muito longo. Outra comparação que eu gosto de fazer bastante, vou tentar ser rápida. Outra comparação que eu gosto de fazer bastante com essa questão de chamado é sobre os nazireus do Antigo Testamento. Havia muitos nazireus do Antigo Testamento que haviam sido chamados para ser nazireus a vida inteira. Porque nazireado, gente, nazireu era um voto. Um voto que homens e mulheres faziam para Deus. Esse voto, nesse voto a pessoa se abstinha de tocar em corpo de gente morta, tinha que deixar o cabelo crescer, não podia beber bebida fermentada, entendeu? Durante esse voto a pessoa se abstinha de fazer essas coisas. Porém, muitos faziam esse voto e num tempo determinado, né, estabeleciam um tempo para o voto, de 2 meses, 3 meses, mas chegava o dia de entregar aquele voto. Quando chegava o dia, a pessoa raspava a cabeça, entregava ali aquele voto ao Senhor, encerrava o voto e voltava para a sua vida normal. Voltava a beber bebida fermentada e voltava a cortar o cabelo e por aí vai. Entendeu? Só que havia outros que eram chamados por Deus para ter uma vida de nazireado, uma vida de nazireu vitalícia, ou seja, para sempre. Para sempre. Um exemplo, o famoso Sansão. Sansão não escolheu o chamado dele, ele pode escolher? Você imagina Sansão brincando entre os amigos dele na adolescência, ele com cabelão enorme e os amigos com cabelo curtinho. Será que alguém tirava um sarro da cara dele por causa daquele cabelo? Sei lá. Será? Será que Sansão gostava daquele negócio? De ele ter restrição com relação às coisas, né? Porque ele não escolheu fazer aquele voto. Foi Deus que escolheu ele. E era até o final da sua vida. Era até o final da sua vida. Entenderam? E era algo difícil para Sansão. Tanto é que ele quebrou. Ele quebrou. Quando você vai ler sobre Sansão, você vê Sansão tocando em corpo morto de animal. Você vê Sansão tomando vinho, bebida fermentada. Você vê Sansão quebrando os votos dele. Porque, gente, ele não escolheu. Ele tinha que obedecer, mas não foi ele que escolheu. Não era fácil para ele. Ele queria viver como qualquer outro israelita, mas ele era nazireu. Ele tinha um chamado diferente e especial. Então esse é um exemplo. Outro exemplo de chamado especial e diferente foi Samuel. Samuel também, mas nesse caso foi a mãe dele que fez o voto, né? Ana disse ao Senhor que ele seria nazireu, né, até o dia da sua partida dessa terra, e que navalha não ia passar na cabeça dele. Procure isso no livro de 1 Samuel, no primeiro capítulo, se não me engano. Então, gente, existe sim esse negócio de chamado, sim. Deus tem um chamado para um e um tipo de chamado diferente para outro, existe sim. Biblicamente a gente vê que isso é possível, gente. Estão entendendo? É isso. Pronto. Eu vejo isso também no Novo Testamento. Os cristãos da igreja primitiva, os primeiros crentes, Deus chamou uma turma de gente ali, uma quantidade de gente, para ser mártir, você sabia? Para exercer o ministério da martiria. O que é isso? Padecer, entregar sua vida por amor ao evangelho. Autenticar a sua pregação com a sua própria vida. Paulo é um exemplo disso. Todos os apóstolos são um exemplo disso, menos João. Então, sim, gente, Deus escolhe uns para algumas coisas e outros para outras. Nós não somos gado, não. Deus não escolhe todo mundo para a mesma coisa, não. Por isso que a gente tem que parar de julgar uns aos outros. Entendeu? Pare de tentar compreender o chamado do seu irmão se não for igual ao seu. Acho que
Isso é uma coisa importante da gente observar, né? No que diz respeito, gente, à Sansão, eu vejo essa questão da abstinência. Entendem? O cabelo comprido, mas muitas pessoas, quando vão pregar sobre Sansão, insistem em dizer que o poder não estava no cabelo de Sansão, e realmente estava na obediência. Concordo. Porém, lá no finzinho da história de Sansão, a gente não pode deixar de observar que quando os filisteus tiram Sansão ali como é o nome? Eu esqueci agora, deu brancão. Tiram ali do cárcere onde ele estava e trazem ele para brincar, para fazer hora com a cara dele, né? Para reverenciar seus deuses, para dizer ali, anunciar que os deuses filisteus ganharam, e trazem Sansão para humilhar a Deus na pessoa de Sansão. Quando eles fazem isso, a Bíblia faz uma observação que é muito interessante, e eu não pude deixar de meditar sobre isso. A Bíblia diz assim, ó, os filisteus mandaram buscar Sansão da casa do cárcere, né? Mas não observaram, não prestaram atenção que o cabelo de Sansão estava crescido. Será que isso tem alguma coisa a ver com o poder que Deus conferiu a ele? Hein? Na hora dele derrubar aquele lugar e padecer todo mundo ali junto e padecer junto com aquelas pessoas? Hein? Porque Sansão falou com o Senhor e a força voltou. Não é que a Bíblia diz, foi porque o cabelo dele estava grande que ele conseguiu força novamente, a força voltou, mas a força voltou. Fato é que a força voltou. E a Bíblia diz, eles não observaram. Os filisteus não observaram que o cabelo de Sansão já estava crescido. O que a Bíblia está querendo me dizer? Que já havia poder de novo em Sansão. Havia poder de novo em Sansão. Ok? Então, assim, comparando a história de Sansão, a abstinência que Sansão teria que fazer, será que tem? Eu estou perguntando, gente. Eu estou refletindo aqui, cogitando e perguntando a vocês, será que tem alguma eu posso fazer alguma ligação de Sansão com algumas irmãs que Deus pede para deixar o seu cabelo ficar comprido? Será? Não que eu queira dizer que tem alguma coisa especial no cabelo, mas o cabelo faz parte da gente. Tem irmãs que falam assim, irmã, que bobagem, no cabelo não tem poder não. Irmão, tem poder no nosso corpo todo, eu costumo dizer isso. Tem poder na nossa mão. Nós que somos cheios do Espírito Santo, tem poder. Nós que recebemos o revestimento de poder, o poder está onde? Está dentro de mim, porque o Espírito Santo de Deus mora em mim. Ele habita em mim. Eu sou revestida de poder. Porque Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E nós fomos revestidos com poder. Então o poder está onde? Em mim? Está em mim. Entenderam? Está em todo lugar em mim. E o meu cabelo faz parte de mim. Então, assim, gente, são questões para a gente pensar sobre isso. Só pensar sobre isso. Tá certo? Então, assim, com relação a chamado, eu observo, sim, que os chamados são diferentes. Deus faz isso. Então, eu não julgo o chamado de ninguém. Quem sou eu? Quem é a irmã Ângela na fila do pão para julgar o chamado de alguém? E essas coisas que eu trago aqui, minhas irmãs, para nós observarmos hoje, para nós pensarmos, é somente para a gente tentar compreender os nossos irmãos e não cairmos no erro de pecar, né? Pecar principalmente contra o Espírito Santo de Deus. Porque já vi muitas mulheres pentecostais, muitas mulheres seguidoras da sã doutrina, dizendo que quem estava usando uma mulher, né? Já vi mulher batista sendo usada por Deus tremendamente, mas já vi cristãs da sã doutrina dizendo que quem estava trabalhando ali não era o Espírito Santo. Era um espírito imundo.
Então, se quem estava trabalhando dentro daquela irmã da Igreja Batista era o Espírito Santo, e a outra intitulou o Espírito Santo de espírito imundo, será que ela blasfemou? É uma ofensa, né? Imagina, chamar o Espírito Santo de espírito imundo. E ainda mais dizer que alguém que está cheio do Espírito Santo vai para o inferno. Será, gente, que as nossas confissões, as palavras que a gente está permitindo que saiam da nossa boca não são muito pesadas para os nossos irmãos? Irmãos que foram salvos pelo mesmo Jesus que nos salvou, irmãos que são preenchidos e cheios com o mesmo Espírito Santo que nós fomos. Vale a pena a gente pensar nisso, né, gente? Vale a pena a gente pensar nisso. Eu não posso deixar de me lembrar de uma jovem que há muitos anos atrás, quando meu filho do meio, o Davi, tinha 2 anos, ele engoliu a moeda e eu tive que levar ele para o hospital, e ali a gente ficou no saguão do hospital esperando um tempão, esperando o médico para fazer um procedimento cirúrgico ali. Foi um dia que Deus fez um milagre, gente. A moeda sumiu da garganta dele, depois que uma moça no saguão orou. Eu nunca esqueci esse milagre. Eu não era crente, não sabia nada de crente. Foi muito antes de o Senhor me chamar. Mas ali no saguão daquele hospital apareceu um monte de gente. Eu já contei isso aqui. Vou contar de novo. Apareceu naquele saguão ali um monte de crentes, mas era da Igreja Batista. Hoje eu entendo que eram. Porque a moça que veio falar conosco, nos evangelizar, ela estava de calça, cabelo loiro assim, bem fininho, bem curtinho, bem aqui na nuca, ó. Joãozinho mesmo. E eu não esqueci mais a menina porque ela era linda. Parecia um anjo. Uma jovenzinha, de olhinho azul, pelezinha branquinha, cheia de sarda, cabelo curtinho, bem lourinho, calça jeans, uma blusa assim do tecido jeans também. E ela chegou pra gente toda sorridente, toda amável, e o Davi estava chorando muito, né, meu filho chorando muito, porque já fazia bastante tempo que ele não comia nada, nem bebia nada, porque não podia. Tinha que ficar ali em jejum para poder, quando o médico chegasse, fazer o procedimento de tirar a moeda da garganta dele. Então ela chegou pra gente e perguntou por que ele estava chorando, se eu queria que ela comprasse alguma coisa, água ou lanche, né? Aí eu disse que não, eu expliquei a situação para ela, que nós estávamos esperando o médico, aí tudo bem. E aí ela perguntou se podia orar pelo Davi. Quando ela perguntou, eu posso orar por ele, fazer uma oração por vocês? E eu fiquei assim, oração? Que é isso mesmo, oração? Fiquei sem saber o que responder, eu não sabia o que era aquilo, gente. Eu não sabia o que era oração. Mas, ao mesmo tempo, pensa rápido. Eu pensei assim, bom, ela é tão bonitinha, né? Acho que ela não vai fazer mal a gente, não. Eu acho que se não fizer bem, mal não vai fazer. Eu, não, tá, tudo bem, pode fazer. Aí ela foi, baixou a cabeça, fechou os olhos e começou a orar por nós. Colocou a mão na cabeça do Davi, começou a orar por ele, começou a pedir ao Senhor que o abençoasse, que o ajudasse e que desse tudo certo para nós. E aí, gente, ela foi embora. Muito bem. Passou-se um tempo, eu continuei ali com o Davi, mais um tempo, até que nós fomos chamados. E uma enfermeira veio nos chamar, dizendo que o médico tinha chegado para fazer o procedimento, né, tirar a moeda que estava num lugar muito ruim da garganta dele, que a enfermeira não tinha conseguido tirar, só o médico que conseguiria. Então, ela veio nos chamar. Quando nós entramos, chegamos na sala, o médico pegou os instrumentos, ia começar o procedimento na garganta do Davi, a moeda não estava mais lá. Não estava mais lá. O médico ficou até um pouco aborrecido com a enfermeira, porque ela tinha feito ele vir não sei da onde, não sei se foi a enfermeira que chamou, eu sei que ele ficou meio assim porque tinham chamado ele para fazer aquilo ali, e quando ele chegou lá e foi olhar não tinha mais moeda nenhuma, e a enfermeira também não soube o que dizer, e tal, e o médico terminou por dizer assim, minha senhora, se tinha uma moeda aqui, eu não sei, mas a questão é que não tem mais, você faça o seguinte, fique observando agora nas fezes do menino, né? Se sai alguma coisa, para você ter certeza de que saiu, né? Que não ficou preso no intestino dele, nem nada, enfim. E pronto, ficou por isso. Nós fomos para casa. Eu nunca entendi, gente, que isso foi um milagre. Muitos anos depois, né? Que eu aceitei o Senhor Jesus, e Deus começou a trabalhar na minha vida. Hoje, depois que eu conheci o Senhor Jesus, e hoje, eu posso falar sobre isso e posso dizer que foi um milagre, gente, porque foi realmente.
Eu observei nos dias seguintes as fezes do menino e não saiu nada, não tinha nada. Entendeu? Então, qual é a minha conclusão? Sim, Deus operou um milagre através daquela menina. E aí eu sei que pessoas maldosas vão chegar aqui e vão dizer assim, Deus usa até uma jumenta, Deus pode usar até uma jumenta, que dirá uma irmã que usa cabelo curto e calça, uma irmã da Batista, né? Uma irmã que está em pecado. Pois é, gente. É tão feio, né? Desmerecer o outro, achar que Deus ama menos o outro. Quem sabe, gente, vocês já pararam para pensar que talvez o adorno que está em cima do outro não faça diferença para Deus? Eu sei que em mim faz diferença, porque ele já falou comigo. Mas talvez naquela menina, aqueles adornos não fizessem diferença para Deus, porque ele usou ela. Eu não sei onde ela está, não sei se ela ainda caminha pela terra, ou se ela já partiu para a glória. Porém, gente, eu não creio. Dentro da minha alma, no fundo da minha alma, eu não creio que Deus possa deixar de salvar aquela menina, porque ela usa coisas externas, coisas, né, que são... Que você olhar para o adorno, o que é um adorno? Tudo bem que Deus não quer isso em cima de mim, mas o que é um adorno? É algo que a terra vai comer, é algo perecível, é algo que não sobe o céu, que não ganha o céu. Mas o que é importante é que nós sejamos obedientes a Deus. Né? Que eu seja obediente ao estado em que eu fui chamada. Que é isso que eu estou falando desde o primeiro vídeo. Queria deixar um versículo para vocês, para a gente terminar esse vídeo. Sei que falei demais. Nossa, bati o recorde. 1 hora, gente, de vídeo. Mas vamos lá, eu quero deixar esse versículo para vocês. Dá tempo, rapidinho. Olha, aqui em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 15, diz: porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Mas o que tem virtude, ou seja, o que é importante, é o ser uma nova criatura. É isso que diz Gálatas capítulo 6, versículo 15. O que é importante é o ser, é que você seja uma nova criatura. Aqui é que Paulo está se referindo. Ao nascimento, ao novo nascimento, aquela experiência sobrenatural que o crente tem que passar. Porque Jesus falou para Nicodemos, olha, tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Tem que nascer de novo, senão não vai ver o reino de Deus. Então é outra condição que o Senhor coloca, né? Tem que nascer de novo, passar pela experiência sobrenatural do novo nascimento, que é aquela experiência onde o Senhor nos perdoa, nos liberta, nos justifica, nos regenera, nos santifica. Paulo está dizendo, o mais importante não é a circuncisão, nem a incircuncisão. E quem entende sobre judaísmo, farisaísmo, quem conhece a luta, quem é leitor da Bíblia e conhece a luta de Paulo contra essas coisas naquele tempo, vai entender que a gente está falando das coisas da carne. Por isso que eu digo, adornos são perecíveis, são coisas da terra. Paulo está falando de coisas espirituais. Ele diz, diante de toda aquela guerra, aquela briga, aquelas dúvidas, aquelas questões, Paulo disse, o que é mais importante não é o ser circuncidado ou o ser incircuncidado. Mas o que é mais importante é o ser uma nova criatura. Ok? Então, gente, eu estou falando tudo isso para que a gente consiga se amar e conviver com os nossos irmãos sem ofender, respeitando o chamado um dos outros. E aí eu repito de novo, né, novamente, o versículo que eu comecei essa série de vídeos, né, porque lá se vão 3 vídeos falando sobre esse assunto, mas amém. Então, eu comecei dizendo, usando o versículo de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 35, se não me engano, né? Cada um permaneça no estado em que foi chamado. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Amém? E não esqueça que o mais importante não é ser circuncidado ou ser incircuncidado, mas o mais importante é ser uma nova criatura, ter sido transformado por Deus, ter passado pelo novo nascimento, ter sido justificado, santificado, liberto, regenerado. Isso é que vai te garantir
que você vai viver para sempre com Cristo no céu, que é isso que nos interessa. Amém? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado por terem me ouvido. Fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus. Amém?